aqui do Conosco, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi e a videoaula de hoje é a parte 2 da videoaula de História sobre a Revolução Russa. A videoaula vai falar sobre as aulas 3 e 4 dos slides de História. Espero que vocês gostem! Então, gente, o primeiro tópico da videoaula de hoje é a revolta dos marinheiros do encouraçado de Potemkin. Então, como a gente sabe, estava ocorrendo uma guerra entre a Rússia e o Japão, pela região da Coreia e tal. Isso foi explicado na última videoaula. Então, para essa guerra, o governo mandou algumas tropas amotinadas. O que é amotinadas? Amotinadas são grupos revolucionários, revoltosos, pessoas que queriam mudar o sistema do governo. Então, aí, inclusive tinha militantes do Partido Social Operário, né? Aquele partido que também foi criado também foi explicado na última videoaula. Então, esses grupos foram mandados para lutar lá no Japão. Porém, eles queriam que quando eles chegassem ao Mar Negro, fazer uma insurreição geral. Ou seja, fazer uma revolução e tal. Só que ao chegar em Odessa, ao porto de Odessa, o governo russo já planejava juntar esses marinheiros e tal, e matar eles, expulsar eles e impedir eles de fazer aquela revolução. Então, o que eles fizeram? Eles navegaram mais ainda no Mar Negro, e aí eles foram pedir asilo político, ou seja, para não ser presos a um país que eles confiassem, para não sofrer nenhuma consequência, digamos assim, lá na Romênia. Então, em Constança, no porto de Constança, na Romênia. E esse foi a revolta dos marinheiros, que não chegou a acontecer pelo fato do governo russo já estar planejando impedir, e eles sabiam disso. Então, obviamente, o problema não acaba por aí. Como o governo viu que, conforme eles iam mandando os soldados, acabavam todos indo pedir asilo político em algum outro lugar por conta de serem revoltosos, o governo russo já não podia confiar mais nos seus militares. E por isso ele teve que assinar um tratado de paz em 1905 nos Estados Unidos com o Japão, onde ele saiu muito prejudicado. E aí, eu vou explicar agora desse tratado. O tratado se chama Portsmouth. O tratado de Portsmouth foi, como eu disse, assinado nos Estados Unidos. E ele falava que a Rússia não tinha mais ambições em conquistar o Extremo Oriente, que seria a Coreia e a Manchúria. E aí ele devolveu a região da Manchúria para a China e ainda deu penínsulas da Rússia para o Japão. A península dada para o Japão foi a península Liaodong, onde se encontravam dois grandes portos da Rússia, chamado Porto Arthur e o Porto Tallinn. Além disso, também eles doaram as ferrovias russas na região da Manchúria, que tinha diversos acessos a recursos estratégicos para o Japão. Então, o segundo tópico da videoaula é a greve geral russa, que ocorreu em 21 de outubro de 1905. Alguns consideram que ela foi como uma preparação para a guerra, onde eles conseguiram checar o armamento dos revolucionários e a força de poder deles, porém sem ter uma insurgência armada, sem usar as armas propriamente dito. Então, foi uma greve completamente geral. A produção industrial e a vida comercial entrou em colapso, universidades e escolas fecharam, e os intelectuais, pela primeira vez, eles se envolveram nessa causa da Revolução Russa. E, além disso, teve o primeiro enfrentamento das tropas czaristas, lembrando, czaristas do governo absolutista do Nicolau II, né, que governava na época, contra os operários. Então, teve, sim, conflito armado entre elas, porém não foi um grande conflito armado, né. Então, com essas manifestações crescentes, a atitude de Nicolau II foi criar o Manifesto de Outubro. O que é o Manifesto de Outubro? O Manifesto de Outubro define que o governo, a partir de agora, não vai ser mais absolutista, e sim constitucional e parlamentar. Uma monarquia constitucional e parlamentar. Que é aquela monarquia que a gente vê hoje em dia na Inglaterra, o Brasil já teve, que foi o Parlamento às Versas, né? Lembram? E é aquela monarquia que não é totalmente absolutista. Só que, claro, o Nicolau II não vai querer abrir mão de todo o poder dele. Então, isso foi mais uma maneira de tentar evitar o descontentamento do público do que realmente aceitar que ele não vai ter o poder absoluto mais. Então, o próximo passo foi convocar eleições para a Assembleia Constituinte. Na Rússia, a gente vai chamar essas Assembleias Constituintes de Dumas. O que seria isso? Seria o parlamento. Quem vai
na prática, controlaria o governo. Só que, no caso da Rússia, isso não vai funcionar. O nome disso é Duma Estatal. Então, foram eleitos Duma Estatal, só que Nicolau II, ele deixou elas como caráter consultivo. O que seria isso? Elas não vão tomar as decisões, ele só vai perguntar, vocês estão de acordo com isso? Vocês acham isso também? E as decisões vão ser, na prática, tomadas por ele. Isso, obviamente, reduziu o peso político, né, das dumas estatais, já que elas não teriam tão grande importância como nos outros países que têm monarquia constitucional. Então, a Duma Estatal, ela possuía aqueles 3 grupos com ideais diferentes que a gente já falou na videoaula 1 e 2, na videoaula 1, no caso. Os conservadores, que defendiam o cesarismo, a burguesia liberal, que queria uma revolução liberal, e os membros do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que são aqueles inspirados nas ideias marxistas. Entre eles tinham os bolchevistas e os manchevites. Então, a Duma Estatal foi convocada 4 vezes durante o período de 1906 a 1917. E a primeira eleição delas não possuía voto censitário, mas as últimas 3 sim, então só os mais ricos podiam votar, já não garantida a democracia completa. E, como esperado, teve muitos conflitos entre a Duma e o Czar. Então, o Czar acabava que sempre tomava as decisões, e mesmo que a Duma não concordasse, ele negava isso, e por isso a Duma foi extinta depois do último fechamento dela, de 1917, pelo fato dessas discordâncias. E aí o Czar resolveu extinguir ela. Como se já não bastasse os problemas políticos russos, também começou a Primeira Guerra Mundial em 1914, e nela teve a entrada da Rússia, que obviamente não estava preparada para isso. Então houve muita perda de pessoas, muitas mortes, fome, a insatisfação russa obviamente aumentou, inflação, desemprego, e aí a Rússia entrou em um caos completo, com greves, massacres, assaltos, manifestações. Então, gente, em fevereiro de 1917, o governo instituiu o racionamento de comida. Então, cada um só poderia pegar uma parte da comida. E isso revoltou muito a população. Começou uma série de greves gerais e manifestações. E aos poucos, aqueles soldados que eram os fiéis a Nicolau II foram se tornando revoltosos também. Então, em fevereiro, armaram uma revolta ao Palácio de São Petersburgo, que é o Palácio de Inverno, né? E onde os soldados do exército estavam junto, camponeses e operários. E quando Nicolau II mandou as tropas reais atacar, eles se recusaram. E com isso, Nicolau II abdicou do trono pelo palácio dele ter sido tomado. Depois dele ter abdicado do trono, ele passou o poder para o grão-duque Mikhail, que também recusou porque não fazia sentido ele pegar a Rússia naquele contexto. Ele podia acabar morrendo. E ele abdicou por motivos óbvios e foi o certo dele ter feito. Com a capital toda sob o governo dos revoltosos, criou-se o governo provisório, dando início à República da Duma, onde liberais e manchevites participavam desse governo. Então, esse governo provisório, o primeiro deles foi George Lyov, que era um príncipe, e depois Alexander. George Lyov governou por pouco tempo, depois já renunciou ao cargo. E quais eram os objetivos desse governo provisório? Os objetivos eram diminuir a insatisfação popular e continuar com o capitalismo estrangeiro, que era a principal fonte de renda assim, da Rússia. Então, gente, algumas das medidas tomadas pelo governo provisório foram a libertação dos presos políticos. Entre eles estavam Lenin, que é o principal líder dos bolchevistas, e Trotsky, que é responsável pelas forças militares dos bolchevistas, como a gente vai ver agora. E isso fez com que esse grupo, os bolchevistas, né, conseguissem se organizar e se reformar mais fortalecidos. Eles também deram liberdade de imprensa e liberdade individual, redução da jornada de trabalho para 8 horas, que era o que os trabalhadores queriam, manutenção da Rússia na Grande Guerra, né,
ver como isso ia ficar, se eles não saíssem, não. E manutenção também do capital estrangeiro. Porque apesar da Rússia ser favorecida muito por eles, acontecia que muitas vezes isso atrapalhava o comércio interno da Rússia ou a evolução dos pequenos mercadores russos. Apesar de todas essas medidas, a crise russa se manteve e a crise econômica se agravou. Além disso, também houve insatisfação popular, principalmente motivada pelos bolchevistas. Essa insatisfação popular foi principalmente gerada pela continuação da Rússia na Grande Guerra. Então, gente, o Lenin se aproveitou desses pontos fracos da população, principalmente em relação à insatisfação da Grande Guerra, e em abril ele lançou as Teses de Abril, que prometiam basicamente eram baseadas em duas frases: a paz, terra e pão; paz, saída da guerra; terra, reforma agrária; e pão, comida para todos. E todo o poder aos sovietes, que era o conselho, como a gente falou na videoaula 1, era o conselho de operários, que possuía camponeses, soldados e operários, né? Era um conselho que se juntou depois com os bolchevistas, foi mais ou menos nessa época. Além disso, ele também queria acabar com o governo provisório e fazer uma revolução russa, uma revolução socialista, e permanecer no conflito. Com a medo de satisfação russa, o Lenin foi ganhando mais apoio da população. Então, a Revolução Bolchevista começou em outubro de 1917. Os bolchevistas, que tinham maior parte da população, invadiram o Palácio de Inverno e conseguiram conquistar ele, dando fim à Duma e criando o Conselho de Comissários do Povo. Alexander Kerensky, que era o líder na época, né, era o presidente, digamos assim, na época, ele fugiu e conseguiu asilo político nos Estados Unidos. Então, os comissários do povo, conselhos comissários do povo, teve como presidente, então, o Lenin, e foi responsável por organizar o governo e controlar os sovietes. Então, eles criaram uma nova Duma, substituiu a Duma, e era um novo governo, uma nova forma de governo. Então, gente, também houve a organização de um exército chamado de Guarda Vermelha, que foi liderado por Trotsky, que era um dos principais líderes bolchevistas. A Guarda Vermelha também podia ser conhecida como Braço Armado. E esse braço armado era formado pelos camponeses, soldados, pelos sovietes no geral. Então, eles que compunham o braço armado. Os sovietes, apesar de dizerem que eles tinham grande importância nesse governo e tal, eles não tinham. Eles basicamente foram dominados e suprimidos pelos bolcheviques. Então, gente, aqui dos meus lados agora vamos ter um pouco das diferenças entre a Revolução Liberal Burguesa e a Revolução Bolchevista. A primeira ocorreu em 23 de fevereiro e a outra em 25 de outubro. A primeira foi contra o czarismo, contra Nicolau II, enquanto a outra foi liderada por Lenin e foi contra o governo provisório. Enquanto na primeira houve o fim da monarquia e os manchevites assumiram com o governo provisório, na outra os bolchevistas assumiram o poder e tem início a Rússia socialista, a implantação do socialismo na Rússia. Então, gente, com isso o Lenin, né, assumiu o poder. E a primeira tomada de decisão dele é como ele tinha prometido sair da guerra. Eles assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que foi muito prejudicial para a Rússia, né, como a gente já viu no último conteúdo, porque ele fez que a Rússia perdesse muitos territórios que ficaram sob o controle dos alemães e austríacos. Então, as outras 4 atitudes do governo de Lenin foi: primeira, ele fez a reforma agrária como prometido, ele juntou todas as propriedades privadas, inclusive as que pertenciam à nobreza, à igreja, e dividiu para o povo e para o Estado, sendo praticamente do controle do Estado, apesar do povo ocupar dela, o Estado quem controlava. Ele também estatizou a economia, transformando empresas privadas em empresas públicas, e ele planejou e está controlando os setores da economia. Além disso, ele também separou a igreja do Estado. Então, a igreja antes fazia parte do Estado e ele só separou, não tem mais nenhuma relação.
E por fim, ele trocou o calendário juliano que eles usavam pelo gregoriano, que tem um mês a mais. Um mês não, 13 dias a mais. Então, gente, o último tópico da nossa videoaula de hoje é a Guerra Civil Russa, que ocorreu de 1918 a 1921. Então, gente, todas as medidas tomadas pelo Lenin provocaram intensa revolta dos mencheviques, da nobreza e dos liberais. E eles, apoiados de outros países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, começaram uma guerra civil pelo poder na Rússia. O exército deles era chamado de Exército Branco e a maior parte desse exército branco era constituído por soldados de fora da Rússia, soldados desses últimos países que eu citei, que apoiavam o Exército Branco, que apoiavam os liberais russos e não o socialismo. Então, gente, as duas últimas coisas que eu vou falar aqui é o motivo dos países capitalistas terem apoiado o Exército Branco, para começar. Eles não concordavam com muitas ações do Lenin e eles temiam que essa ordem socialista se espalhasse pelo mundo, atrapalhando o capitalismo. E a segunda coisa é uma dica extra que o professor falou na minha sala, que uma pergunta que poderia cair na prova. Então a pergunta poderia ser: por que Lenin confiscou a produção agrícola? A resposta da pergunta é: 1. Para fortalecer seu exército. 2. Para conseguir exportar para o exterior. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem tirar comigo no privado, ou com a Ju também. E é isso. Um beijo. Tchau!